E a possibilidade grande hoje é de ter uma volta de uma formação com 3 zagueiros. Uma formação com 3 zagueiros. E aí, o que muda? O que pode mudar? Algumas pequenas variações, mais para o meio de campo, para o ataque. Então, uma provável escalação, daqui a pouco eu coloco na tela: Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cedric, Alisson. E aí, pode ser Marcos Antônio, é uma opção, com o Wendel aberto pela esquerda, Oscar, Lucas e Caleri. Aqui, pronto. O Alisson, volante de marcação, aqui o Oscar um pouquinho mais recuado, o Lucas como esse meio armador e o Luciano e o Caleri fazendo uma dupla de ataque. Uma formação com 3 zagueiros. E aí, o que muda? O que pode mudar? Algumas pequenas variações, mais para o meio de campo, para o ataque. Então, uma provável escalação, daqui a pouco eu coloco na tela: Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cedric, Alisson. E aí, pode ser Marcos Antônio, é uma opção, com o Wendel aberto pela esquerda, Oscar, Lucas e Caleri. Oscar, Lucas e Caleri. Ou pode também ter a entrada do Luciano, sem o Marcos Antônio, o Oscar um pouco mais recuado, jogando ali do lado do Lucas, mas um pouquinho mais recuado. São algumas variações. Mas 3 zagueiros é uma grande possibilidade. O Zubeldia gostou do que viu nos jogos contra Palmeiras e contra o São Bernardo, em que a formação do time tinha 3 zagueiros também, e deve utilizar novamente essa formação agora contra o Novo Horizontino. Você gosta dessa escalação e dessa formação com 3 defensores, Kaique Silva? Olha, acho que é um consenso na torcida do São Paulo que a formação com 3 zagueiros trouxe uma segurança defensiva que o São Paulo não conseguiu ter. Que foi um tema tão criticado, né? O São Paulo toma muitos gols. Por que o São Paulo tomou 3 gols do Velo Clube? Por que o São Paulo passou a ser um time tão exposto? Todo mundo consegue marcar gol na zaga do São Paulo. A zaga do São Paulo que foi uma verdadeira mãe já em alguns momentos da temporada, e a temporada foi curtíssima até o momento. Foram pouquíssimos jogos. O São Paulo disputou só o Campeonato Paulista até aqui. E ainda assim a zaga já deu mostras de que o sistema defensivo não todo, né? Quando você cita a zaga, de repente você está falando só de 2 nomes ou de 3 nomes. A defesa não todo, né? Tanto os volantes, quanto os laterais, quanto os zagueiros. Foram poucos os nomes que passaram uma confiança para o São Paulo. Talvez, acho que só de zagueiro, talvez só o Alan Franco, né? Passou confiança de fato. E o Arboleda, que teve um aumento de produção para mim nos últimos jogos do São Paulo. Tem rendido perto daquilo que a gente espera do Arboleda, pelo menos nas últimas partidas. Vamos ver hoje, né, que é um jogo importante, que o São Paulo precisa muito dos principais jogadores do time, e o Arboleda se inclui nisso. Agora, eu não gosto da formação que o Oscar é recuado para poder jogar numa espécie de segundo volante. Porque aí você sacrifica o seu armador, o seu outro armador vai ter que ser o Lucas no lugar dele, do Oscar, para o Oscar ter mais funções defensivas do que tudo. Então, assim, você atribui uma característica ao Oscar que ele não tem, que é a característica da marcação. A sua criação vai ficar por conta do Lucas, que também será sacrificado, que poderia ser um jogador de muito menos responsabilidade criativa, deixar isso para o Oscar, para que o Lucas pudesse criar a partir do último terço do campo, receber em velocidade e fazer aquilo que ele faz de melhor, que é carregar a bola em progressão no sentido do gol, para poder driblar, tabelar e tentar marcar. Ou deixar um companheiro na cara do gol, ou ele mesmo. E ele saindo de trás da defesa é simplesmente um elemento de surpresa sensacional por parte do São Paulo. Então, eu não gosto dessa função que você explora demais o Oscar na marcação e você deixa o Lucas sozinho ali na criação, tá? Então, por isso, a minha formação seria essa que está na tela. Infelizmente, porque eu já disse aqui que o Luciano é um cara decisivo, que o Luciano é um mal necessário muitas vezes para o São Paulo, pela postura às vezes em campo, por quando vem buscar muito a bola lá na defesa e pensa que é um meia e não tem característica e não tem qualidade para ser um meia, ele tem que jogar colado lá no ataque. Agora, se fosse para ser coerente com a fase, com o merecimento, com a meritocracia hoje dentro do São Paulo, eu testaria inclusive o Luciano, só que não é momento para testar, né? Ao mesmo tempo não é momento para testar. Teria que ter testado anteriormente.
Eu testaria, de repente, até um ataque com Oscar, Lucas Moura e Luciano, sacando o Caleri. Vai jogar sem centroavante? Mas o Luciano, na carreira dele, ele já jogou como centroavante por diversas vezes. Não é novidade. Só que não é o momento de testar agora. Agora não é o momento de testar. Agora é o momento de seriedade. É o momento de levar a sério. Então, por isso que a formação que eu jogaria é essa que está na tela. E caso não seja essa, seria mais ou menos assim, né? Ó, jogar o Oscar, o Lucas, e aqui seria o Luciano. Cadê? Luciano. Seria algo mais ou menos assim, né? O Lucas mais como um meia atacante. É que você colocou o Luciano no lugar do Alisson, né? E deixou o Marcos Antônio ali. Acho que o Alisson seria o homem de marcação sozinho. Tirei o Alisson, é verdade. Aqui, pronto. O Alisson, volante de marcação. Aqui o Oscar um pouquinho mais recuado. O Lucas como esse meio armador e o Luciano e o Caleri fazendo uma dupla de ataque. Assim, para um jogo que o São Paulo tenha certeza que não iria sofrer muito defensivamente, porque eu não acho que é o caso hoje, porque o São Paulo ainda está se acertando defensivamente, eu não acho uma formação ruim, mas para outras situações, eu não acho que seria algo tão ruim. Não o Oscar como volante, marcador, mas alguém, aquele mais como, qual que é o nome que os estudiosos da bola gostam de usar? O interior. Algo assim, enfim. Mas eu não acho tão ruim, não. Mas eu não captei o termo que você está querendo dizer. Eu acho que é interno ou interior. Eu esqueci. É um termo que os analistas da bola gostam de usar. Que não é exatamente um volante. É um meia que... aquele meio campista que mais ou menos um Kevin De Bruyne, talvez. Que não é um meia armador, mas também não é um volante marcador. Sim. Ok, acho interessante. Mas para hoje, eu preferia que fosse com o Alisson e Marcos Antônio e o Oscar na meia. Vamos ver no que vai dar. E a volta do Alisson... Pode falar. Não, pode completar, eu já falo. Não, eu ia perguntar para você, a volta do Alisson também é importantíssima, né? Ele que ficou de fora das últimas 2 partidas, preservado, controle de carga e agora voltando ao time titular. Importantíssimo também a volta do Alisson, pré-convocado à seleção brasileira, Pedro. Com certeza. Ele chega com moral elevado, não só ele, como o Oscar e o Lucas também. E também tem algumas disputas nesse time, né? Por isso que a gente tem a dúvida qual é a escalação de fato, porque na esquerda tem a disputa do Enzo Dias com o Wendel. O Enzo Dias também está de volta à disposição. Na direita, por incrível que pareça, tem disputa entre o Cédric Soares e o Igor Vinícius. Então a gente não sabe qual é o lateral direito que vai jogar, qual é o lateral esquerdo que vai jogar. Pelo lado esquerdo, principalmente, ainda bem que tem disputa, porque há tempos o São Paulo não tinha nem um lateral esquerdo de confiança, e agora pode-se dizer que tem 2 laterais esquerdos de confiança, apesar da temporada estar muito no começo ainda. A gente vai ver muito mais ainda deles. Agora, eu vi algumas pessoas desde semana passada criticando a formação com 3 zagueiros. Porque o São Paulo vai jogar em casa e aí vai jogar com 3 zagueiros contra o Novo Horizontino, vai jogar com medo só porque foi eliminado no ano passado nos pênaltis por Novo Horizontino. Cara, se você atribui uma formação com 3 zagueiros a jogar com medo ou a uma formação defensiva, desculpa, mas você não tem acompanhado como o futebol evoluiu e como uma formação com 3 zagueiros pode ser mais ofensiva do que propriamente uma linha de 4 defensores. Porque tem a possibilidade de você se defender com esses 3 e os 2 laterais não necessariamente fazerem a última linha de marcação e ficarem pregados sem subir. Diferente, pelo contrário. Esses jogadores têm mais, tanto o Wendel quanto o Cédric Soares, representados no nosso campinho, na nossa imagem, eles têm mais atribuições ofensivas do que tudo. Então são jogadores que vão dar para o São Paulo uma profundidade, que hoje o São Paulo não tem. Porque se for comparar o ano passado para esse, quando o São Paulo tinha profundidade, era com jogadores de velocidade, né? Abertos pelas pontas. Quando o São Paulo tinha velocidade, quando tinha a profundidade, era quando usava aqueles pontinhas corredores, né? O Ferreirinha fez muito dessa função.
Ele tinha a possibilidade de trazer para dentro, abrir o corredor para ultrapassagem do lateral, e muitas vezes o São Paulo tinha um lateral que não apoiava, que não chegava na linha de fundo, que tinha extremamente dificuldade de chegar à linha de fundo e acertar um cruzamento, que era o Wellington. E por muitas vezes o Wellington também ficou de fora, então o São Paulo passou a ter outras opções por ali. Até o Sabino foi utilizado, e o Patrick, quando teve chance, não foi esse cara de característica de linha de fundo. Então o São Paulo pode voltar a ter nessa formação uma característica que há muito tempo ele não tem, que é a criação pela lateral. Até porque o São Paulo concentra muito no meio as jogadas, porque o Lucas não é esse pontinha mais de velocidade, ele constrói muito mais por dentro. O São Paulo não vai ter, por exemplo, o Wellington Rato, não vai ter, que tinha, né, comparando com o elenco do ano passado, não vai ter um Wellington Rato, não vai ter um Ferreirinha de titular, o Eric não vai ser titular, não vai ter o William Gomes. Não, o São Paulo não vai ter aqueles pontinhas de velocidade com um centroavante, naquela formação característica de 4-3-3. Vai construir muito mais por dentro com a ultrapassagem dos dois laterais. Então, há tempos, o São Paulo não tinha essa característica de construção pelas laterais e vai passar a ter. Tudo isso é permitido por uma linha de 3 zagueiros para poder dar uma segurança defensiva lá atrás. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, porque só assim você fica por dentro de tudo aquilo que acontece no São Paulo e você ainda nos ajuda a alcançar os primeiros 500 inscritos do canal. E se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Curte, compartilha aí, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. À noite a gente se encontra e até lá.